Muito bom dia, diretamente do hotel aqui em Copiapó. Dia 6 da Reencontro no Deserto. Hoje a quilometragem é 560 quilômetros para ir lá na Mano do Deserto tirar foto. A última foto que falta para mim na América Latina. Vou tirar essa fotinha, vou lá dar uma olhada. Acho que é um dia razoavelmente tranquilo. Temperatura não tá de 15 a 20 graus. Acho que vai rodar em torno disso aí. Vai ser um dia bom. Dia 6. Bom, saindo aqui de Copiapó, não sei se vocês conseguem ver aquela placa ali, ó. Ruta 5 al Norte, é ali que eu vou pegar. Tempo, como vocês estão vendo, fechado. Não tem previsão de chuva, fica essa garoazinha, 15 graus. Não montei a jaqueta, mas coloquei duas segunda pele aqui para ficar confortável. Uma segunda pele bem forte aqui. Ontem eu peguei 8 graus lá com a jaqueta e uma segunda pele só aquela peluciada, né, de inverno, mas não é a mais forte que eu tenho. Hoje eu tava com uma tosse e tal, mas já deu uma melhorada. Tem que cair para a esquerda ali, ó. Bom, 577 tá dando aqui, com a brincadeira lá da Mano do Deserto, Antofagasta. Bom, queria fazer um comentário. Eu preciso ter muito cuidado com isso que eu vou falar. Eu viajo há muito tempo para América Latina, fiquei um tempinho agora sem viajar, tô retomando aqui com a Reencontro no Deserto, né? Rapaziada, o que será que brasileiro tá fazendo na Argentina e Chile, tá aprontando? Tá mudando o comportamento do pessoal em relação a gente aqui, hein? A turma não tá muito amigável com a gente como era, como sempre foi. Lógico, tem aquelas abordagens de posto, vem tirar foto da moto, são amáveis, tal, mas na maioria, assim, quando é prestação de serviço, eu não tô vendo como era, tá? Como sempre foi. Eu não sei o que aconteceu. Norte da Argentina eu achei tranquilo. Pô, espero que hoje seja tranquilo, que eu consiga fazer, porque ontem, olha só, veja o dia 5. Dia 5 é Passo São Francisco no detalhe, na íntegra, para você fazer todos os detalhes, tudo que você precisa saber, a realidade. Não é aquele cara que vem e viaja uma vez, aí eu falo, tem muita gente assim na internet aí, né? Para ele enaltecer o feito dele. Olha, o negócio tem que ter disciplina e planejamento. Mas quem se propuser a fazer, saiba que tem que ter isso, mas faz, cara. Não tem que ser super homem, não tem que ser super macho, nada. É uma grande besteira isso que falam aí, entendeu? Quem se comunica comigo, pô, Ruba, eu falei, você tem vontade? Então eu falei, você já tem 50%. O resto é disciplina, planejar, ter consciência do que você vai fazer, tá bom? Bom dia pra todo mundo aí. Tomara que esse tempo abra em algum momento. E nesse tempo maravilhoso, tô a 82 quilômetros de Copiapó, a gente enxerga o Pacífico. E Brasil, como você é abençoado. E eu não tô falando que o Chile não possa se desenvolver, mas eu fico pensando em relação a território, né? Por exemplo, você tem Peru e Chile, que é desse lado, eles estão entre o Pacífico e a cordilheira do outro lado. É duas linguiças, né? E são limitados geograficamente mesmo. No clima também tem uma vasta região árida. Ó, tá vendo? Ó? É árido, né? E o Brasil é o Brasil, né? Ai, mas a gente tá no caminho. Quando a gente enxergar a América Latina como um bloco único, e como ele é na verdade rico, não tem pra ninguém, é por isso que ninguém deixa. Mas a gente chega lá, mais uns talvez 200 anos por aí, umas 10 gerações. Bom, 493 do destino final, tá? Vai ter uma paradinha aí antes. Sobre esse pneu que eu tô, o Mitas, né? Enduro Trail Plus. Porra, você fez o off lá, você baixou a calibragem? E o Anaki 3 eu sempre baixo, né? Ele é, por exemplo, 3743, eu baixo 4 libras, 5.
não baixam muito, porque o Anaki é um pneu mais mole e pega uma pedra, ele vai te arrebentar o pneu, né? Mais pontiaguda e tal. Não é o caso do Mitas, né? Que ele é um pneu que tem uma estrutura maior, né? Mas ele, por ser um pneu 40-60, eu não baixei. Eu deixei, na verdade, vai perdendo com o tempo um pouco a calibragem. Eu vi que tinha perdido 2 libras já do normal e eu deixei assim. Eu fiz o off. Mas o importante, além da calibragem do pneu que você se sente bem correto, é você configurar a moto legal. Para quem tem essa possibilidade de configuração, né? O AGS eu coloquei no Enduro e coloquei no Road a suspensão, porque aí você copia o terreno. Ah, eu tô na Ruta 5, hein, gente? Não sei se eu cheguei a falar. Ruta 5 Norte. Bom, já abasteci, marcando aqui mais 410. Eu acabei de passar por uma placa e eu lembrei do meu amigo Luciano lá do Big Trail Brothers. O Luciano também trabalha lá com o Edu lá da Moto Nomads. Cara, gente boa demais. E ele deu um toque pra mim e falou: Rubá, dá uma entrada lá no Pão de Açúcar. E aí eu passei por essa placa, é um ponto turístico realmente. E aí eu não fui, deve ser bonito pra caramba, mas quando tá o tempo bom, né? Essa Ruta 5 aqui é bem bacana. Ah, então, aí eu abri a câmera para falar sobre isso. Eu tinha reclamado aí uns vídeos atrás, ou no Instagram lá. Eu tava com saudade do meu Zumo 660, né? E lógico, a gente tem aquele período de adaptação com o equipamento novo, né? Esse aqui é o Nuve 5 que eu tô, o GPS. Veio muito bem. Porém, ontem é um dia complicado, né, de rota, porque tem um monte de estrada que está sendo pavimentada, trecho que está sendo pavimentado lá do Passo São Francisco e tal. Mas olha, o GPS foi muito bem. Quem viu o vídeo 1 aí sabe que eu sempre planejei. Antigamente era um programa que se chamava Tire. E aí ele virou o MyRoutes app, que agora é um site. E eles também incrementaram agora a forma como você coloca os waypoints e como o GPS entende, melhorou, tá? Ele tem mais capacidade de memória. Eu botei 2 tipos de roda planejada. Tô baixando, ele tá aguentando. Antes o Zumo 660 ele ficava meio limitado. Você começava a baixar no meio, dava até um certo desespero. Você falou, pô, não dá pra colocar mais, eu preciso dessas rotas. Aí você tinha que arranjar um computador no hotel pra tirar. Tinha essas dificuldades, ele não tem mais. Eu achei a tela dele um pouco pior. Você viu que eu coloquei esse negócio que é feio pra caramba, mas é necessário. Eu não sei se... sei lá, alguma configuração aqui que não tá legal pra mim, mas eu tenho muitas vezes dificuldade de ver por conta do sol. Eu coloquei uma película nele que ela melhora tal, mas não adiantou. Mas por aí, aqui tá dando pra visualizar muito bem. Ó, já dá a placa de São Pedro de Atacama aqui. É isso, eu fiquei falando um pouquinho pra vocês curtirem um pouco a paisagem, mas é o que eu sempre falo, a câmera não consegue passar o que a gente vê.
Vocês estão vendo ela ali, ó? Dá pra ver? Eu fiz uma mudancinha pra onde o GPS ia me mandar e eu vim direto. E tô chegando na Mano do Deserto. Mano del Desierto é o certo. Ou Mão do Deserto, né? Aí, ó. Acesso à escultura 300 metros. Ali, ó. É legal pra vocês saberem como é que chega, né? Geralmente o pessoal não filma. Qual que é o off melhor aqui? Vou por aqui pelas pedrinhas. Emociona, Rubão? Emociona. Em 2023 eu queria ter vindo passar aqui e ter tirado essa foto, né? Uma que eu podia não estar aqui e outra que eu podia não ter mais perna, né? Sei se eu tô indo pelo caminho certo aqui, mano. Mas vamos que vamos, a gente chega. Então eu tô aqui andando de moto. Cara, não dá pra não agradecer. É legal, né, mostrar esse rolezinho aqui. O vento tá forte. Não como eu peguei ontem lá no Passo São Francisco, mas tá forte. Tá aí. Valeu. Valeu, tá aqui. Ó, preciso mostrar uma coisa pra vocês. Sabe quem tá aqui contemplando a Mão do Deserto junto comigo? Aí, ó. Buzz Lightyear. Já no hotel, já finalizado, cheguei em Antofagasta, aqui no Chile.
Amanhã é o dia 7 para São Pedro de Atacama. No início do vídeo aí eu falei um pouco mal do Pacífico, realmente lá pro sul, mas só para eu pagar a língua, vocês querem ver? Hotel bem legal e nada absurdo, confortável. Valeu, é isso que a gente vê.